Caroline Lisenberg, sou cantora lírica e hoje eu estou aqui para gravar o vídeo 2 da série de vídeos que farão parte da Academia de Ópera do Projeto Sinos. Neste vídeo de hoje eu vou abordar o tema Elementos constituintes do espetáculo ópera com um foco na orquestra. A orquestra moderna, a orquestra que a gente conhece hoje, ela é dividida em 4 naipes ou famílias de instrumentos. Esses naipes são cordas, madeiras, metais e percussão. Na família 1, que é a família das cordas, essa família compreende primeiros e segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Na família 2, na outra família, que é a família das madeiras, a gente tem flauta, flautim, oboé e corno inglês, clarineta e clarineta baixo, fagote e contrafagote e também o saxofone. Na família dos metais, a gente tem tuba, trompa, trombone e trompete. E na última família, que é a família de percussão, essa família pode ser subdividida ainda em 2 outros grupos. No grupo 1, a gente tem os instrumentos de percussão que podem ser afinados, ou seja, eles emitem um som com uma altura definida, portanto, eles podem tocar uma melodia também numa peça orquestral. Então, são eles: tímpanos, metalofone, xilofone, vibrafone, celesta e carrilhão. E no grupo 2, são instrumentos que não são afinados porque não emitem uma altura definida e eles são específicos para tocar apenas ritmos, que é também muito importante numa orquestra, certo? Então esses instrumentos são caixa clara, pratos, triângulo, pandeiro, castanhola, blocos de madeira, tantã ou gongo, chicote, guizos e maracas. A palavra orquestra vem do grego e significa lugar de dança. No teatro grego, a palavra indicava o semicírculo em frente ao palco onde o coro cantava e dançava. Já no teatro romano, a palavra destinava-se aos assentos dos senadores. O termo foi revivido na França ao final do século XVI e indicava o local onde ficavam os instrumentistas, esse local em frente ao palco, onde ficavam os instrumentistas e posteriormente o maestro. Somente no século XVIII que a palavra orquestra foi usada para definir os próprios executantes, os próprios instrumentistas que faziam esse conjunto que é a orquestra. A história da orquestra está ligada à história da música instrumental no Ocidente. A prática da música com instrumentos musicais é antiga, porém minoritária em relação à música vocal até o século XVI. Na maioria das vezes, os instrumentos eram usados como apoio ou acompanhamento às vozes. Foi a partir do século XVI, nesse período que chamamos de Renascimento, que a música instrumental passou a ser praticada de forma autônoma, ou seja, os músicos orquestrais, os conjuntos orquestrais passaram a ser ouvidos independente das vozes. Então, a partir daí, pequenos grupos começaram a se formar para tocar nas principais cortes e cerimônias importantes. Vale ressaltar aqui que esses conjuntos que começaram a ser formados nesse período eram conjuntos pequenos, com poucos instrumentistas. E eu também quero contar para vocês os instrumentos que a gente conhecia nessa época do Renascimento. A gente tem alaúde, viola da gamba, viola de braccio, virginal, espineta, clavicórdio, as flautas doces, que a gente tem a flauta doce, a flauta contralto, a flauta baixo e os instrumentos de percussão, que nessa época eram usados única e exclusivamente para marcar ritmo. Alguns dos registros dos primeiros grupos instrumentais a serem classificados como orquestra são aqueles definidos pelo compositor veneziano Giovanni Gabrieli para o acompanhamento de suas sinfonias sacras que ele compôs em 1600.
Quase simultaneamente em Florença, um outro compositor, que é o Claudio Monteverdi, também define uma orquestra que chegou a compor 36 integrantes para sua ópera Orfeu. Estas orquestras, aqui já no período barroco, foram os primeiros grupos instrumentais com instrumentos definidos, correspondendo assim às primeiras tentativas de alguns compositores de obterem esse grupo instrumental com timbre definido. Ou seja, a partir deste período, do período barroco, os compositores passaram a não mais deixar a cargo dos próprios executantes a escolha de timbre dos grupos instrumentais, institucionalizando assim uma certa formação instrumental. Embora a gente saiba que a improvisação e a substituição de instrumentos era uma prática comum nessa época. A orquestra barroca era largamente baseada nos instrumentos da família da viola da gamba. A viola da gamba é um instrumento tocado com arco, dotado geralmente de 6 ou 7 cordas e afinados por 2 sucessões de quartas. Assim, era a orquestra formada por Claudio Monteverdi, por exemplo, e esse tipo de formação orquestral predominou durante todo o século XVII. Durante o período barroco, os instrumentos da família da viola foram perdendo a preferência para os instrumentos da família do violino. Com isso, as orquestras no início do século XVIII eram formadas por instrumentos de cordas de arco, que são a base das orquestras até hoje. Um grupo básico consistia de cordas divididas em 4 naipes, que eram violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. 2 compositores que podem ser destacados como pioneiros nesse tipo de formação de escrita instrumental são Corelli e Vivaldi. Outros compositores que também escreveram muito para esse tipo de formação, principalmente voltado para a formação com violino, são Bach, Handel e Telemann. Ainda no século XVIII, foram acrescentados outros instrumentos à formação da orquestra, dentre eles oboé, fagote e baixo contínuo. Baixo contínuo era uma forma de execução e escrita, onde apenas a linha do baixo era definida na partitura, ficando toda a parte de execução de harmonia a critério da pessoa que tocava um instrumento harmônico, geralmente executado pelo cravo, mas também podendo ser executado pelo alaúde. Se você quer saber um pouco mais sobre baixo contínuo, que é um assunto muito interessante e muito usado na época, tem um outro vídeo dedicado aqui no canal dos Sinos apenas para esse assunto que vale a pena você conferir. Outros instrumentos, como as flautas doces e as flautas transversas, eram usadas também nas óperas francesas e venezianas. Instrumentos como tímpanos e trompetes foram introduzidos nas músicas de caráter festivo ou militar. Os trombones eram reservados à música eclesiástica. Ou seja, aos poucos a formação orquestral foi aumentando no sentido de número de instrumentos. O fim do período barroco coincide também com uma mudança na construção de alguns instrumentos musicais. Isso devido à novidade de um novo sistema de afinação, que é o sistema temperado, que vem substituir o sistema antigo, que por oposição era denominado de sistema não temperado. Também os instrumentos construídos para serem afinados no sistema temperado foram sendo adaptados para salas cada vez maiores. Isso porque havia uma tendência de deslocamento da música para salões e igrejas para outros lugares maiores, como teatros e concertos públicos. Os instrumentos de cordas foram reformados para ter cada vez mais tensão nas cordas, volume maior, afinação mais aguda. E os instrumentos de sopro foram redesenhados para melhorar o legato e a execução de escala cromática, por exemplo, apresentando uma sonoridade mais possante.
O uso do baixo contínuo foi aos poucos perdendo força e deixando de ser usada, e a parte escrita da música foi sendo cada vez mais detalhada na partitura. Ainda deste período, vale ressaltar a escola de Mannheim, que se refere às técnicas orquestrais introduzidas pela Orquestra de Mannheim na segunda metade do século XVIII, assim como alguns compositores que trabalhavam em Mannheim a serviço do eleitor palatino Karl Theodor. A Orquestra de Mannheim desenvolveu uma nova gama de efeitos que seus compositores, que também eram os integrantes da orquestra, exploravam especialmente em suas sinfonias. O seu crescendo era particularmente famoso, assim como o suspiro de Mannheim, que era uma espécie de apogiatura, e o foguete de Mannheim, que era uma tríades em saltos. Mozart foi um dos compositores influenciados pela escola de Mannheim em suas composições. Foi no período conhecido como classicismo, que vai de meados do século XVIII até o início do século XIX, que a orquestra tomou sua formação atual. Simultaneamente ao surgimento da ideia de música absoluta, que é a ideia da música sem relação com descrição de imagens ou elementos extramusicais, que acabou se tornando critério positivo e estético para a época. Isso não teria ocorrido sem o desenvolvimento da forma sonata e dos gêneros de sinfonia, quarteto de cordas e concerto. Apesar dos termos sinfonia, sonata e concerto já existirem no período barroco, foi no fim do século XVIII que eles assumiram um significado mais preciso em termos de forma musical. E foram estas formas clássicas que deram tanta importância à orquestra sinfônica que conhecemos hoje. Por isso, separamos a definição de orquestra de câmara como um tipo distinto de orquestra que se diferencia por sua quantidade menor de instrumentistas, e orquestra sinfônica, que pode abranger até uma centena de instrumentos e de membros, né, envolvendo diversos instrumentos além dos instrumentos de cordas. No século XIX, a orquestra seguiu uma tendência que, na verdade, já vinha do século anterior, do aumento do uso de sopros nas orquestras. Acredita-se que isso foi decorrência da popularidade de fanfarras e bandas militares, assim como a orquestra sinfônica incorporou permanentemente os instrumentos dos naipes de metais, com tendência a aumentar o uso deles ao longo dos anos. A orquestra romântica de Bruckner, Mahler e Wagner ficaram conhecidas por sua grande dimensão, que correspondia à busca desses compositores por novos timbres sonoros, onde algumas vezes os naipes de cordas chegaram a 70 integrantes. O número e a diversidade de instrumentos de sopros utilizados foram tornando-se variáveis. O flautim, o contrafagote e os trombones foram introduzidos por volta ali de 1810. O clarone, a tuba e a corneta de pistões foram inventados em meados do século XIX. A harpa passou a ser usada com mais regularidade. Wagner foi o pioneiro no avanço da linguagem musical, tal como o cromatismo extremo e a rápida mudança de centros tonais, que muito influenciou no desenvolvimento da música erudita europeia. Para sua ópera O Anel de Nibelungos, Wagner criou dois instrumentos especiais, a tuba e a trompa, que ficaram conhecidas como tuba e trompa wagneriana. Sobre a trompa, sabe-se que Wagner queria um instrumento capaz de entoar melodias de um modo sombrio, como o trombone executava, mas de uma maneira menos incisiva, como a trompa. Como não havia um instrumento intermediário, né, entre as trompas e o trombone, assim como existe nas cordas a viola, né, que fica no meio termo entre o violino e violoncelo, Wagner inventou a trompa wagneriana. Um outro ponto que é muito importante, que vale a pena ressaltar do compositor Richard Wagner, foi a sua contribuição com a criação do termo leitmotiv. Leitmotiv foi uma nova forma musical de expressão artística, onde fornecia a cada personagem ações,
ideias, sentimentos que eram caracterizados por uma pequena frase musical que hoje a gente chama de tema. Então, sabe aquela sensação de quando começa a tocar uma música ou quando começa a tocar a trilha de um filme e você já sabe do que se trata? Isso é o leitmotiv, criado por Richard Wagner. Esse conceito wagneriano de leitmotiv teve grande influência em diversas trilhas sonoras do século XX, incluindo exemplos célebres como a música de John Williams na criação da trilha sonora da série de filmes Star Wars. A orquestra do século XX incorporou um grande número de instrumentos de percussão. Sabemos que a orquestra sinfônica atual é constituída seguindo os mesmos moldes da orquestra do final do século XIX e uma formação básica pode conter 32 violinos, 12 violas, 12 violoncelos, 8 contrabaixos, 4 trompetes, 3 trombones, tuba, pode conter também 2 harpas e piano, além de percussão diversificada. Atualmente, a gente divide a orquestra sinfônica em 4 naipes. O primeiro deles é as cordas, que como a gente já viu lá no início do vídeo, é composta por violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Aí a gente tem um grupo das madeiras, que é composta por flauta, flautim, fagote, oboé, clarinete e saxofone, que é usado com pouca frequência, tá? O saxofone, mas a gente precisa incluir aqui, né? Os metais, que são os instrumentos de trompa, tuba, trompete e trombone, e percussão, que são os instrumentos de tímpano, metalofone, xilofone, celesta, vibrafone, carrilhão, bombo, caixa clara, prato, triângulo, pandeiro, castanhola, tantã, dentre outros. Então, encerrando o vídeo de hoje, podemos observar aqui a evolução e desenvolvimento da orquestra em termos históricos e como ela foi expandindo, se desenvolvendo e definindo seu importante papel ao longo dos séculos. Vou deixar aqui a bibliografia online e física usada para compor esse vídeo e acredito que também vai ter um link de anexo de roteiro, que é o texto escrito contendo o conteúdo desse vídeo para quem prefere ler ou para quem prefere assistir o vídeo. Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro.